Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, igreja que se encontra reunida em cada lar. Hoje, nós queremos celebrar o culto do 10º domingo após Pentecostes. E convido a darmos início a este nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino. Um abençoado culto para todos nós. Vamos invocar a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos confessar os nossos pecados a Deus. Misericordioso Pai, nós nos afastamos dos Teus caminhos, como ovelhas perdidas. Seguimos os desejos do nosso próprio coração. Ofendemos a Tua santa vontade. Deixamos de fazer aquilo que nos ordenaste e fizemos exatamente o que não deveríamos fazer. Sabemos que somos pobres pecadores que precisam de Ti. Tem piedade de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Renova-nos com o Teu Espírito Santo, conforme as promessas de Jesus, o nosso Salvador. Por amor dele, concede que vivamos uma vida piedosa, justa e sóbria, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, Deus nos aceita e nos perdoa, unicamente pela sua misericórdia, compaixão e graça manifestadas na obra redentora de Jesus. Em Cristo, Deus nos oferece o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Para que vocês sejam fortalecidos nesta confiança, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a vocês a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo 18, versículos 1 a 16. Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo.
e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus, pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então, a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então, o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Gracioso Deus e Pai Celestial, que em tua misericórdia nos atendes todos os dias, sê nossa força e ajuda em meio às mudanças cansativas deste mundo. E ao final da vida, concede-nos o teu prometido descanso e as perfeitas alegrias da tua salvação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo. Um só Deus, agora e sempre. Amém. Leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Leitura registrada no Evangelho conforme Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Eu convido a assistirmos a um vídeo. Estamos afundando! Amarre essa vela! Estamos afundando! Amarre essa vela! Amarre bem ou vamos afundar! Amarre a vela! Amarre essa vela! Vamos! Eu não sei nadar! Nessa tempestade isso não importa! Nós vamos virar! Dentro da nossa grande Tirem a água! Tirem a água! Eu estou tentando! Tirem a água! Eu estou tentando! É um fantasma! Não! É Jesus! Ele está andando sobre a água! Não tenham medo! Mestre! Se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor sobre as águas! Venha! Não! Não vá, Simão! Quero ir! Não!
mais um homem de pouca fé. É verdade. O Senhor é o Filho de Deus. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à mensagem. Que Deus nos abençoe ao meditarmos em sua santa palavra. Em nome de Cristo, amém. O relato do evangelho de hoje vem logo na sequência, após Jesus ter alimentado de forma milagrosa uma grande multidão de pessoas, que tinha mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus havia feito isso com apenas 5 pães e 2 peixes. Nós vamos ver que, logo depois disto, Jesus ordenou que seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado do lago da Galileia. Enquanto isso, Jesus ficou ali se despedindo do povo e enviando eles de volta para suas casas. Depois disso, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. E nesse meio tempo, os discípulos que já estavam no meio do lago, que também é conhecido como Mar da Galileia, estavam enfrentando uma forte tempestade. Então, Jesus foi ao encontro deles.
Tempestades, em geral, são muito perigosas, pois geralmente causam medo, geralmente causam destruição por onde passam. Em alto mar acaba sendo mais perigoso ainda, porque não tem onde uma pessoa se refugiar. Um barco, por maior que ele seja, diante da imensidão do mar, acaba sendo um pequeno pontinho no meio das águas. Pois bem, há quem compare a nossa vida como um pequeno barco que está em alto mar. Uma hora nós estamos navegando em águas calmas, águas tranquilas. E em outras horas, nós estamos navegando em grandes tempestades. Às vezes enfrentamos a tempestade da doença, a tempestade da falta de dinheiro. Outras vezes podem ser tempestades no lar, problemas no nosso casamento, problemas com os filhos. Enfim, são tantas tempestades que enfrentamos ao longo dos tempos, neste grande mar da vida, que às vezes até chegamos a achar que o nosso barquinho não vai resistir e que irá afundar. Então, no meio daquela tempestade, os discípulos avistam Jesus. Primeiramente, eles acharam que se tratava de um fantasma, pois Jesus estava andando sobre as águas, algo que é impossível de ser feito por um ser humano. Mas logo Jesus se identificou. Só que ele não se identifica de uma forma qualquer. Quando Jesus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Com este sou eu que Jesus diz, nós podemos ver que Jesus faz referência à forma que Deus se apresentou para Moisés, dizendo que o seu nome era Eu Sou. Eu Sou o título que Jesus também se utiliza algumas vezes para indicar a sua divindade e mostrar que ele é o verdadeiro homem-deus que tem o controle sobre toda a criação. E Pedro, que é muito impulsivo, como nós podemos ver também em outros textos, ele pede para Jesus deixar que ele vá até o seu encontro, caminhando sobre as águas, se ele de fato é quem realmente diz. E Jesus responde, venha. Ao olhar para Jesus, parecia que tudo à sua volta tinha se acalmado. Então, Pedro sai do barco e vai ao encontro de Jesus, caminhando em cima da água. Mas quando Pedro sentiu a força do vento, ele ficou com medo e ele começou a afundar. Será que não é assim que acontece com a gente, de vez em quando? No momento, temos Jesus diante dos nossos olhos. Estamos animados com a igreja e com tudo o que envolve o seu trabalho. Mas os problemas desta vida fazem com que a gente desanime, que a gente perca o foco e comece a afundar. Lembrando que Pedro estava no meio da tempestade quando ele foi ao encontro de Jesus. Então, o que esse texto quer nos dizer? Este texto quer nos dizer que, independentemente da situação que nós estivermos enfrentando, que a gente não perca o nosso foco, o nosso caminho, nem o nosso objetivo, que é Jesus. Jesus que vem ao nosso encontro, mesmo no meio das piores tempestades que nós enfrentamos na nossa vida. Só que, infelizmente, assim como Pedro, muitas vezes nós também duvidamos. Nós ficamos com medo e começamos a afundar no mar dos nossos problemas. Mas assim como Pedro, chamemos sempre por Jesus, implorando a sua ajuda. Salva-me, Senhor. Jesus não deixa a gente afundar. Ele pega a nossa mão e nos conduz por um caminho seguro. Mesmo em meio à pior tempestade que nós podemos estar enfrentando ou que nós viermos a enfrentar na nossa vida. Lembrando que em outro texto de Mateus, quando os discípulos também passavam por uma tempestade no mar,
e achavam que iriam morrer, Jesus, apenas com uma simples ordem, fez tudo se acalmar. E assim é na nossa vida. Jesus está sempre com a mão estendida para nós. Pessoas de pouca fé, que ora cremos e outra hora nem tanto. E foi por essa razão que Jesus abriu os seus braços na cruz para abraçar o mundo, para abraçar eu, para abraçar você. Nós que temos uma fé tão pequena, mas que temos um Deus tão grande, que nos ama tanto e que nos protege em meio às tempestades desta vida. Por isso, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, faça como diz o hino. Segura na mão de Deus e vai, pois ela te sustentará. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino. Vamos orar ao nosso Deus. Todo-Poderoso e eterno Deus, por intermédio de teu Filho, nos prometeste a remissão dos pecados e a vida que não tem fim. Em vista disso, imploramos-te que guies e governes o nosso coração. Agradecemos-te, Senhor e Pai Celestial, por haveres fundado, através do Espírito Santo e da pregação da palavra, a Igreja em nosso meio, para conceder-nos o privilégio de ouvir a mensagem da salvação e de juntos rendermos glórias ao teu santo nome. Pedimos, Senhor, que continues abençoando a nossa pátria. Dá-nos sempre aquilo que precisamos para o sustento. Ajuda-nos a amparar os pobres, as pessoas viúvas e os órfãos, e a alimentar o que tem fome.
Livra-nos de catástrofes, inundações, secas, pestes e doenças. Dá-nos saúde e dias de paz. Liberta-nos de guerras, violências, e que as nossas autoridades governem com honestidade e justiça. Derrama as tuas bênçãos sobre os que confiam em ti e esperam o cumprimento das tuas promessas de salvação. Que a igreja seja edificada pela verdade que está em Cristo Jesus, andando em teu temor e no consolo do Espírito Santo. Ouve, Senhor, o clamor dos enfermos que carecem de cura para os seus males, e conforta os enlutados com a esperança da vida vindoura, que tu preparaste através de Jesus Cristo, em nome de quem nos achegamos humildemente à tua presença, e que também nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós e também aos nossos familiares. Queridos irmãos e queridas irmãs, ainda estamos com as campanhas das servas e dos leigos de arrecadação de alimentos e de agasalho. Por isso, se alguém tiver algo para doação, será muito bem-vindo. Queremos agradecer aos nossos irmãos e irmãs que nos ajudaram com os hinos e agradecer também pelas flores que embelezam o altar. Também queremos agradecer a você, querido irmão e querida irmã, que nos acompanha aí do seu lar. E para finalizar, quero desejar um feliz e abençoado Dia dos Pais. Tenham todos um abençoado final de semana.